amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de dezembro, quarta-feira, quarto dia da oitava do Natal. Hoje a igreja celebra o dia dos Santos Inocentes Mártires. Os santos inocentes, vítima da fúria de Herodes, que queria eliminar o Messias rei, confessaram com seu sangue o Salvador do mundo. Foram martirizados, afirmando a gratuidade absoluta da santidade. Adquirem grande valor na confirmação da fé e nos desígnios de Deus, amigos dos mais pequenos do reino. Peçamos ao Senhor a graça de um coração puro. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 18. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louvam o exército dos vossos santos mártires. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, com muita alegria, iniciamos esse nosso dia de quarta-feira, agradecendo ao Senhor por mais um dia em nossas vidas, por mais uma permissão que Ele concede a cada um de nós. E hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos chama a atenção e pede que nós olhamos algo tão importante na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Até mesmo porque depois de nós termos recebido o menino Jesus que nasceu em nossos corações. O Evangelho de hoje nos mostra, nos relata uma história que aconteceu na época de Jesus. Percebemos que até mesmo no nascimento Jesus já sofria. Jesus já era perseguido. Nessa história, onde Herodes manda matar todas as crianças, é porque ele queria matar Jesus. Ele não queria que o rei viesse. E ele começou fazendo isso com uma traição, com maneira de enganar. Ou seja, ele pediu para os reis magos que fossem visitar o menino, que depois viesse e desse notícia dele para o rei.
que ele queria visitar. Era uma grande mentira, porque ele queria mesmo era acabar com o menino. Pois bem, queridos e amados irmãos, nós ficamos imaginando essa cena em nossos corações. Como que pode alguém fazer algo de tanta crueldade? Matar tantas crianças. E se nós formos analisarmos, queridos e amados irmãos, formos olhar, trazer para a nossa realidade de hoje, não é muito diferente. Na nossa realidade de hoje, às vezes nós pensamos que isso não acontece, mas acontece. Talvez não acontece da mesma maneira que aconteceu naquela época, mas acontece de tantas outras maneiras. Crianças que a gente percebe que são maltratadas, crianças que nós percebemos e nós relatamos e observamos todos os dias nos meios de comunicações, crianças sendo abandonadas, crianças sendo desrespeitadas, crianças sendo abusadas. Isso é o que mais acontece. E outra coisa, queridos e amados irmãos, que eu chamo a atenção, é que às vezes nós pensamos que isso acontece tão longe de nós. Às vezes eu aqui de Turvânia penso que isso acontece no Rio, São Paulo, ou seja, nos grandes centros. Não é verdade também. Isso acontece o mais próximo do que nós possamos imaginar. Então, queridos e amados irmãos, o que o Evangelho nos convida? O que a leitura de hoje nos orienta? O que nós podemos trazer para a nossa vida como ação concreta? É sermos vigilantes, é termos o olhar por esses alvos, por esses seres tão indefesos, e não fazer vista grossa de maneira alguma. Se nós percebermos, queridos e amados irmãos, algo dessa natureza, nós devemos denunciar, nós devemos relatar e levar até as autoridades. Que nós não podemos, queridos e amados irmãos, calar diante dessa situação. Então, queridos e amados irmãos, que nós possamos, no nosso dia a dia, ter esse olhar atento e pedir ao Senhor que nos oriente e que nos capacite, porque se Ele mostrou para nós, é porque Ele sabe que nós temos condições de fazer algo. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor possa nos dar sempre coragem, sempre perseverança para lutar em prol dessas crianças. Quando eu falo crianças, são aquelas que se encontram à margem da sociedade. Quando eu falo criança, são aquelas que precisam da nossa ajuda. Então, queridos e amados irmãos, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria e, acima de tudo, muita coragem em defesa desses seres que dependem tanto de cada um de nós. Nós que somos esses mensageiros, ou seja, instrumentos de Deus para executar a sua obra. E nesse momento é isso que Ele pede de cada um de nós. Então, que o Senhor nos dê força e sabedoria e que Deus nos abençoe sempre em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.